Fala galera, e aí? Queria falar um pouco sobre algumas reflexões sobre serverless. Então, meu nome é Diego Pacheco, eu sou Principal Software Architect na Ilegra, sou coach também, tenho um background de bastantes anos trabalhando com SOA, com microservices, com DevOps. Sou autor, escrevi o livro Building Applications with Scala e escrevi e fiz a série de videoaulas como construir microservices efetivos. Aqui tem meu GitHub, meu Twitter e meu blog. Então, à medida que o tempo passa, alguns movimentos vão surgindo e alguns vão enfraquecendo, alguns princípios se mantêm, alguns problemas são criados, algumas coisas são melhoradas de um movimento para o outro e às vezes o mercado não aprende, às vezes a gente sai de um movimento para outro e continua cometendo os mesmos erros. Mas aqui eu quero falar um pouco da evolução de SOA até serverless e algumas lições aprendidas, alguns trade-offs em cada um desses movimentos e mais ou menos para onde a gente está indo. Então, assim, SOA muitas vezes se iniciou e se teve uma pegada muito forte se falando de SOAP, de XML, de Enterprise Service Bus. Onde que esse bus ele vinha com um custo bem grande e com uma complexidade bem grande. E muitas vezes essa complexidade toda pelo fato de como as aplicações eram pensadas de forma individual e sem uma interface unificada para a comunicação. Então, era comum dentro de uma TI se fazer dois softwares e ter que se fazer um terceiro para integrar aquele software, né? Integração ponta a ponta. Então, o USB vinha com uma integração gerenciada. Mas, na verdade, isso muitas vezes não resolvia o problema. Então, depois do início de SOA, se criou um manifesto onde se tentou capturar valores, onde SOA seria mais uma questão de princípios e princípios que te ajudam a fazer uma arquitetura orientada a serviço do que propriamente uma tecnologia específica como o SOAP ou como o XML. Então, assim, fazendo um trade-off, né? Que coisas boas que SOA trouxe, essa questão de princípios, a questão de serviços como cidadão de primeira classe, onde que para SOA eu só tenho serviço e serviço fala com outro serviço. Esses serviços são abstrações, então eu consigo esconder como que o serviço funciona, consigo abstrair regras de negócio, persistência, uma série de questões. E esses princípios, como eu estava falando ali, o manifesto fala até de mais princípios, mas eu coloquei 4 aqui que eu acredito que são os principais. A questão da interoperabilidade, que tem tudo a ver com talvez você não está precisando usar um USB e não precisar de integração, porque a integração muitas vezes ela é necessária num cenário onde que o teu negócio ele é um negócio que ele está no meio de várias outras empresas, então muitas vezes aí você tem que fazer isso. Mas hoje em dia todo mundo usa API, então mesmo assim é diferente, né? Mas interoperabilidade, a capacidade de um serviço falar com o outro é super importante. Em SOA se falava de serviços compartilhados no manifesto, e em SOA se reluta um pouco para usar a palavra reuso, porque reuso muitas vezes dá a ideia de que é uma coisa por acidente, e o reuso certo é by design, na verdade ele foi pensado para ser reusado, então por isso o termo de serviços compartilhados, que não adianta eu ter um serviço e não compartilhar ele. Refinamento evolucionário, que tem tudo a ver com métodos ágeis, a ideia de que se faça de uma maneira interativa incremental, de uma maneira aos poucos, e flexibilidade, né, no sentido que talvez eu consiga usar alguns protocolos que têm mais performance ou fazer coisas muito específicas, porém se eu sacrificar o fato de que eu não consigo expor isso, que eu não consigo acessar isso, muitas vezes isso vai criar necessidade de uma integração customizada e isso não é o ideal, então por isso favorecer a flexibilidade. E as coisas negativas, na verdade, duas são mais porque muito do mercado se fazia isso, para muita gente SOA era ESB, SOAP, XML, então por isso que está aqui, mas na minha concepção SOA de verdade não tem nada a ver com ESB, nem SOAP, nem XML, mas está aqui porque é o que o mercado fazia. Então, no final eu preciso pontuar aqui. E também eu acho que mais duas características que muitas vezes
SOA era mais utilizado em enterprise e interno, para serviços dentro de uma organização falando um com o outro. O Jeff Bezos, na Amazon, tem esse ultimato aqui, que a gente poderia traduzir isso como SOA or Die, lá, né, no início de 2002, que basicamente ele diz que todos os times tinham que expor as funcionalidades e os dados deles através de interfaces de serviço, só se comunicar através dessas interfaces de serviço, não se comunicar por nada que não fosse interface de serviço, te dando claro que dentro do serviço você pode fazer como você quiser, você pode ter a abstração que você quiser, e se você não fizer isso, você vai ser demitido. Então, assim, a Amazon sempre foi uma referência muito grande em SOA, e até empresas mais novas, como o Uber, por exemplo, ainda fala bastante desse termo. Eu acredito que os princípios básicos ali são válidos e a gente foi adicionando outras coisas à medida que o tempo passou. Então, um movimento que veio logo depois de SOA foi o movimento de APIs, e como tudo na TI, a gente é campeão de dar nomes ruins. Então, API é um nome péssimo, porque tudo é uma API. Quando a gente tem um SDK de programação, é uma API. Quando a gente tem uma interface do Linux, ela é API também. Tudo é API, SOA era API também, mas o modelo, o movimento foi API, ou também chamado de API Business. Né? E esse movimento tem algumas características, como API como um modelo de negócio. Então, surgiram em torno, acredito, de 30 modelos de negócio, basicamente se originando de 4 grandes categorias de negócios. Muitas empresas ganhando dinheiro e ofertando serviços através de APIs, como o PayPal, como a própria Amazon, o eBay, Netflix, e assim também o surgimento de um conceito que a gente chama de API Gateway, que oferece um ciclo de vida e uma gestão em cima desse API. Por quê? Porque como são serviços externos, então tem que ser capaz, né, de poder publicar eles, de poder aplicar throttling, porque alguém de fora pode estar consumindo recurso demais, de cobrar on demand. Então, esses API Gateways muitas vezes ajudavam nesse tipo de negócio. E aqui a gente tem o APID, que era um dos maiores, se não talvez o maior, proeminente de API, hoje foi comprado pela Google, e o Kong, que até é um player recente de São Francisco, mas também muito interessante. Então, assim, o que a gente via em APIs? REST-JSON, uma coisa positiva, claro que isso também acontecia em SOA, mas a gente está falando SOA mais para uma coisa interna, API mais para uma coisa interna. Essa questão dos ciclos de vida, essa característica de API ser uma coisa externa e se trabalhar novos modelos de negócio B2B. E hoje até isso mudou um pouquinho com algumas outras soluções, mas para a época ainda a API não encaixava bem para coisas internas dentro do Enterprise, muitas vezes só por texto, e hoje em dia a gente tem o gRPC, que é a solução do Google que usa Google Protocol Buffers, então tem uma comunicação entre serviço binária, e nisso é muito mais performática. E alguns issues que vão além do RPC, como muitas vezes você tem um modelo que você tem que ter batching, você tem que ter streaming, ou você tem muitas APIs e você precisa fazer agregação. Hoje em dia a gente tem soluções como o GraphQL, mas na época não tinha, então essas são características. Depois de API, um movimento de microserviços, né, muitas vezes falando para sair de um monolito, porque muitas vezes as empresas já não tinham feito SOA, já não estavam trabalhando com APIs, ou mesmo trabalhando com SOA, elas tinham aplicações monolitas, né, grandes, e a quebra em microserviços, na verdade, assim, microserviços é SOA, porém adicionando duas características bem fortes, que é a questão da granularidade, então granularidade baixa, um serviço vai fazer uma coisa só, por isso a palavra micro, e depois a questão de isolamento, né, que cada SOA já falava em abstração, porém não prescrevia muito além disso e como que tu tinha que se fazer essa abstração, e já em microserviços a gente fala em times dedicados, banco de dados dedicados, sistema operacionais dedicado, tudo dedicado para aquele microserviço. Isso muitas vezes estava junto de uma plataforma, sendo uma plataforma de algum cloud provider como a Google, a Microsoft, a AWS, ou até alguma solução open feita em casa. Depois surgiu o movimento da Cloud Native Computing Foundation, onde que se tentou padronizar através de soluções open source, uma curadoria de soluções
para microserviços Cloud Native, porém uma grande característica desse movimento é o custo de infraestrutura e muitas vezes para fazer o bootstrap ele é bem lento. Então assim, falando dos trade-offs, das coisas positivas, o isolamento com certeza a principal característica, a questão da antifragilidade, que é com o isolamento, então, eu ser capaz de uma falha num serviço não causar outras falhas e eu poder me recuperar dessas falhas. A degradação da experiência do usuário, onde que uma falha num componente deveria afetar só uma feature ou um subset de features e as outras features continuarem funcionando, e muito mais fácil de escalar. Porém, o trade-off disso, a infraestrutura é muito mais cara, porque para cada serviço eu tenho que ter o seu pipeline, muitas vezes posso ter o seu próprio banco dedicado, e a ideia é realmente essa, eu não ter banco compartilhado com o serviço, por mais que talvez eu use todos os bancos, a mesma tecnologia de banco, eu tenho que ter um isolamento daquele banco, e alguns microserviços talvez eu vou usar bancos diferentes. Ele é caro, muitas vezes. Por que ele é caro? Principalmente para empresas pequenas, que vão ter que ter um esforço de bootstrap grande, antes de estar podendo ter o benefício. E assim, depois surgiu um movimento forte de Docker, e ultimamente, nos últimos 2 anos, se tem todo um questionamento se Docker tem valor, porque se realmente a gente precisa de Docker. Porque, no final, container são features do Linux. E existem algumas coisas no Docker, e não só no Docker, mas como em outras soluções de provisionamento, como o Ansible, o Puppet, o Chef, o Terraform, que viraram falácias ou não pegaram, como a questão das receitas. Se tinha uma ideia de que se ia ter uma receita e todo mundo ia reusar essa receita. E, na verdade, cada empresa tem o seu repositório de receita. Então, reuso de receita não é o playbook, não é uma coisa que acontece então na prática, assim. Muitas vezes a pessoa até vai na internet, copia, mas mantém uma receita local porque quer tunar alguma coisa, quer mexer alguma coisa. Existem algumas teorias de que talvez vai ter um inferno de imagens no Docker lá na frente, que as imagens não vão estar mais disponíveis num repositório público que tu estava usando, por isso que a gente vê cada vez mais surgindo repositórios privados, e aí isso, uma coisa vai contra a outra, né? Gente que rodou Docker em produção puramente sem nenhum Cluster Orchestrator, tendo problema de pânicos em kernel. É praticamente impossível rodar Docker sem um cluster decente como o Kubernetes, e isso, o Kubernetes surgiu depois, né? Mas assim, pessoal, hoje em dia Docker muitas vezes está se limitando a uma questão de packing, né? De como que eu empacoto a minha solução. Tanto é que se a gente olha para Mesos, Marathon ou até mesmo o Nomad da HashiCorp, a gente vê que eles têm outras formas de pack. E é muito comum até em Analytics, em Big Data, se fazer packing com um fat jar, né? Pegar um jar lá, botar todas as dependências lá para dentro, e isso é o packing. Então, assim, Docker muitas vezes hoje é packing, e teria outras formas de fazer esse packing. Uma outra coisa recente que está rolando é a questão que talvez cloud providers sejam vampiros open sources. Por quê? Porque uma empresa open source, muitas vezes, a forma que ela ganha dinheiro, ela dá uma solução, uma linguagem, um framework, um banco de dados open, e ela ganha dinheiro com um SaaS, onde que ela tem uma cloud privada, onde que ela, às vezes, oferece features premium em cima daquela solução, ou oferece a operação daquela solução, que muitas vezes é difícil de tunar, é difícil de escalar. Ou ela tem um outro SDK pago que não tem esses problemas de operação. Só que os cloud providers começaram a fazer isso. Então, todo cloud provider hoje em dia tem um Managed Service, e esse Managed Service a gente pode ter Managed Service para Redis, para Memcached, para MySQL, para Postgres, e então muitas vezes você acaba comprando do cloud provider e não compra da empresa open source que criou aquela tecnologia, porque o cloud provider já está ali, os seus dados já estão ali, por uma questão de comodidade, reduz fricção, é muito mais fácil fazer essa compra. Porém, será que isso não vai matar o modelo open source ao longo prazo? Porque a receita dele está diminuindo. Então já existem uns movimentos que estão trocando licença, porque talvez o open source não foi feito para ser consumido desse jeito, e as empresas open source estão tentando se proteger disso daí de alguma forma. Então, algumas coisas estão deixando open e outros serviços estão
impedindo que sejam usados dessa forma. E eu acredito que isso tem muito pano para manga e muita coisa pode rolar ainda. Pode ser que os próprios cloud providers comecem a mudar o modelo de negócio, ou pode ser que as licenças mudem, pode ser que os cloud providers comprem essas empresas open source. Então muita coisa pode acontecer aqui, mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa também é uma questão de valor, né? E se a gente pode abstrair valor. E aqui tem uma briga entre Cloud Native versus essas abstrações. Porque muita gente acredita que o valor está em tu utilizar um serviço, já que tu está pagando ele on demand, quando tu usa o máximo desse serviço. Quer dizer que tu está tirando o máximo de valor dele. E quando você começa a colocar camadas ali em cima, ou seja, tu não é Cloud Native, tu começa a abstrair o valor daquele serviço também, porque tu começa a não usar certas coisas. Então, questão como descontos ficam complexas. Outra coisa também é que hoje em dia se tem um shift muito grande entre de projeto para produto. Então, a mentalidade de produto, né? Fazer o discovery, ver se os usuários finais querem aquilo mesmo antes de sair gastando uma grana preta em plataforma de TI. Então, muita gente diz que o movimento multi-cloud, o movimento de abstração é uma forma da TI ganhar controle de novo, porque a TI sempre teve controle de tudo. E que, na verdade, isso também é uma questão de empresas grandes e pequenas, né? Que talvez para uma empresa grande faça sentido criar suas abstrações e talvez para uma pequena não faça, seja demais. E também que tem toda uma complexidade no multi-cloud, né? Quando a gente fala em multi-region já é uma coisa complexa, multi-cloud mais complexo ainda. Então, pessoal, agora entrando em serverless, né, eu vou falar em duas ondas. A primeira onda de serverless mais focada em funções. Então, se a gente pensa lá em SOA, eu tenho uma granularidade maior, eu tenho microserviços, eu tenho menor. Serverless eu tenho uma granularidade menor ainda que microserviço. Talvez um microserviços viram várias funções serverless. Então, assim, como na TI, os nomes horríveis, né? Então, assim, serverless dá a ideia de que não tem servidores, na verdade não é verdade, os servidores estão lá, só não tem servidores pro programador. E ele usa essas funções de uma forma event-driven, sendo que microservices podem ser event-driven, mas muitas vezes eles são RPC. E isso em serverless tem uma característica no-ops, onde que se eu não preciso ficar gerenciando servidores, porque o cloud provider gerencia servidores para mim, eu não preciso de operação, eu tenho um modelo que é self-service para mim. Então, isso habilita outras espécies de modelo de negócio, né, onde que a gente está saindo de um IaaS, está saindo de um CaaS, de um PaaS e está indo para um FaaS, um Function as a Service. Né, e estamos quase no topo da pirâmide, onde que o topo da pirâmide seria um SaaS, né, um Software as a Service, e aqui a gente está falando de funções. E aí nessa primeira onda, o que a gente tem positivo é mais abstração ainda, comparando serverless com microserviços, eu poder pagar mais on demand e ser event-driven. Qual é as coisas que são ruins na primeira onda? Muitas vezes o tooling não estava bem redondo, não estava bem integrado, era difícil de debugar, era difícil de... por exemplo, APIs quebravam por questão de falta de backward compatibility, então o tooling é problemático. Outra coisa, muitas vezes a escalabilidade limitada. A gente tem um case no Vale do Silício onde a gente começou utilizando a parte de serverless na AWS bem no início e a gente viu vários bottlenecks de escalabilidade. Ele tem limites e são meio baixos esses limites. E com certeza isso não é para todo tipo de problema, porque nem todo tipo de problema tem a natureza event-driven. Então, se tu tem um problema que ele é short-running job, event-driven, show de bola. Agora, se tu tem um problema que ele é long-running job, que ele é stateful, ou que ele tem alguma coisa que ele tem uma máquina de estados, por exemplo, que tu precisa de estado e tu precisa ficar interagindo entre os estados, não é o modelo ideal. Já está começando a surgir uma máquina de estados em cima de serverless, que a Amazon criou recentemente, mas ainda está muito a desejar. Então vamos para a segunda onda, que foca mais no multi-cloud. Então, totalmente em cima de Kubernetes, começou-se uma onda de fazer
soluções de FAS, de Function as a Service, de serverless, em cima de Kubernetes. Então a gente tem Iron Functions, OpenFAS, OpenWhisk, que é a DBM do Opera Apache, na Pivotal Spring Cloud Functions, e a gente vê esse evento, esse movimento que a Google está muito envolvido, que é o Cloud Events, que é uma ideia de se padronizar payloads de input e output de serverless, e dessa forma eu consegui operar multi-cloud. Essa operação multi-cloud se dá através de duas coisas: se dá através do Cloud Events e se dá o que a Google vem fazendo recente. Então aqui eu tenho a lista de alguns frameworks de serverless, para vocês verem, a maioria em cima de Kubernetes. E a Google, né, recentemente no Next, em 2018, ela começou a colocar um peso nisso através do Knative. O Knative é uma engine de serverless genérica em cima do Kubernetes. Então, o Kubernetes é uma camada de aplicação em cima da cloud. Então, ele não é a Cloud Native. E aí, apesar dele ter sido doado para o Cloud Native Foundation, tá? E aí eu tenho o Knative em cima do Kubernetes, porque ele é native pro Kubernetes, e eu já tenho uma série de players que criaram soluções de serverless em cima do Knative, que está em cima do Kubernetes. Então a gente tem a Red Hat, a IBM, a Pivotal e a SAP, todas já têm produtos que fazem serverless em cima do Knative, em cima do Kubernetes. E isso junto com o Cloud Events, então, que é uma forma de se padronizar entrada e saída, e aí tu tem multi-cloud, né? O Cloud Events é uma ideia interessante, mas me parece um pouco como SOAP, porque me parece que a gente está indo também para um caminho de envelope muito similar ao que a gente via no passado, para tentar ter interoperabilidade em vendors diferentes. Então, assim, a visão da Google é no servers para os desenvolvedores. Então a gente está falando de um no ops, e a gente está falando, pode ser de um no backend também, porque talvez quem está consumindo esse serverless sejam programadores de front ou programadores mobile. Então não é só no ops, é no backend também. Idiomático, isso é interessante o Google falar aqui, porque quando o Google começou com PaaS, muitas vezes não era tão idiomático assim. Em Java você não podia criar threads, não podia usar framework, tinha que fazer hack, e agora não, é uma coisa mais nativa para uma série de linguagens. Event Driven, o que é legal, porém não funciona para todo esse tipo de problema. E essa questão do Free of Lock-in, que tem tudo a ver com Open Source, tem tudo a ver com a ideia do Knative de ser baseado em Kubernetes, e todo mundo está usando Kubernetes, e com isso você tem uma solução multi-cloud. A Google argumenta que ela está fazendo isso por um comprometimento com o consumidor, porque muita gente está pedindo isso, e por uma questão de adicionar portabilidade de workloads. Isso faz sentido quando a gente olha esses e muitos outros frameworks que existem em cima de Kubernetes. Então, assim, nessa segunda onda, o que a gente vê já é uma melhora de tooling bem forte, tanto na AWS, quanto na Google, quanto na Amazon, como na Microsoft. A gente vê que isso é bom, muitas vezes, para empresas pequenas. Elas conseguem, as grandes também, mas as pequenas em si conseguem não ter um desenvolvimento grande, a infraestrutura já saiu usando. Permite um multi-cloud, permite não ter um lock-in, muitas vezes vai matar alguns cases de PaaS, porém, ainda na questão de dados existe um problema de blast radius, onde que ainda as soluções de persistência, apesar de, se a gente for na Google, por exemplo, vai ver que todas as soluções deles eles estão chamando de serverless, porque de fato para quem consome só que eu não tenho uma spec para o banco de dados, para N banco de dados rodando de forma aberta, né? E eu não tenho ainda uma adoção massiva de banco de dados em cima de container. A gente sabe do case do Uber, que está rodando Cassandra em Mesos, mas ainda está muito devagar. Então a camada de dados ainda não está lá. E eu não me surpreenderia se surgisse um SB logo numa terceira onda. Então, assim, pessoal, para concluir, Kubernetes é o novo Linux, porém já apareceram outros layers de abstração, que é o Knative e uma série de outras soluções em cima do Knative. A gente começa a ver que o back-end está iniciando forte nisso, então é um movimento de no back-end, muitas vezes, possivelmente isso pode acontecer, mas ainda a parte de dados e outras questões, como por exemplo telemetria, apesar da
da Cloud Native Computing Foundation já ter algumas curadorias lá. Não é uma spec, é mais alguns frameworks. Então, se tu não quer usar aqueles frameworks, tu ainda tá limitado nisso daí. Então, nós estamos bem mais devagar nessa questão de outras coisas que não é o back-end. Eu não duvido se surgisse um SB, um Cloud Enterprise Service Bus. Docker, muitas vezes o valor tá enfraquecendo e está se resumindo a packing, então isso pode mudar, pode acabar tendo outra maneira de fazer packing. Um shift de mindset de projeto para mindset de produto. Então, e também uma questão de se pensar de empresas pequenas e grandes, o que faria sentido. Essa questão das licenças open source que talvez mudem, né? Teve o caso do Facebook com o RocksDB e com o com o React, e o Redis Lab recentemente também, um modelo de que se tirando layers, né, ou se tirando atravessadores, então no ops, no backends, no servers, que é serverless. Então isso são tudo questões para a gente ter em mente. E era isso daí, pessoal. Muito obrigado.